Agora a gente vai focar no Least Significant Digit Radic Sort, no LSD Radic Sort, tá? Que vai do menos significativo para o mais. Então, para que vamos lá primeiro entender a vocação desse método, e daí, conforme a gente estuda os detalhes dele, a gente vai entender por quê, né? Mas vamos lá, esse método é interessante para ordenar um vetorzinho aqui, V de 0 até n-1, isso é um detalhe técnico, tá? O importante é um conjunto com n elementos, né, de chaves, sendo todas do mesmo comprimento. Então, como eu vou do fim para o começo, se elas não forem todas do mesmo comprimento, eu vou ter uns probleminhas ali. Não é que não dá para adaptar, mas a princípio esse método não é o mais prático se as chaves tiverem comprimentos diferentes. Eu posso ter dificuldade ali de fazer o loop do meu algoritmo, o laço principal do meu algoritmo. Pode até ser um exercício interessante pensar se essa limitação é transponível ou não, mas, de novo, por fins didáticos, vamos focar nesse caso. As chaves têm o mesmo comprimento. E como eu falei no primeiro exemplo, as nossas chaves vão ser strings de caracteres. Então pensem que a nossa chave é um vetorzinho ali, cada posição tem 8 bits, um caracterzinho ali, ela representa. E vamos ver como que a gente trabalha com isso. Quando a gente fala de strings de caracteres, inclusive, já trazer um conceito que talvez seja ser visto em outra situação, eu acho que a gente fala um pouquinho disso lá em AED1, mas minha memória pode estar me traindo, que é a ordem lexicográfica, né, que para pensar intuitivamente é a ordem do dicionário. Tá? Então quando a gente vai ordenar uma string de caracteres, é o que ordenar ela corresponde a colocar em ordem lexicográfica, que significa, se todas as chaves têm o mesmo comprimento, para ficar mais simples, significa basicamente que a gente vai ordenar, agrupar todo mundo ali, colocar em ordem crescente pelo dígito mais significativo, o dígito mais à esquerda, depois pelo segundo mais significativo e assim por diante. É a ordem do dicionário para ficar intuitivo. E, reforçando então, como eu já tinha dito, a gente vai da direita para a esquerda, né? Do dígito menos significativo para o mais. Então eu vou só colocar um exemplo aqui de um vetorzinho que está dividido em dígitos aqui que comportam dois valores. Então vamos dizer que a chave o primeiro caractere é 11, o segundo é 22, o terceiro é 33 e o último 44. Se parece estranho, não vou tirar a razão de vocês, mas pensem que esses números representam algum caractere, tá? É só uma codificação deles ali, só para a gente representar. O importante é que essas divisõezinhas que eu fiz aqui estão dividindo nossos dígitos, tá? Então essa é a nossa chave e a gente vai trabalhar como nela? Da direita para a esquerda. É um desenho bobinho, mas só para deixar isso bem claro. Então primeiro a gente vai considerar esse dígito aqui, depois que ordenou todo mundo com relação a ele, a gente considera esse e assim por diante. Claro que eu vou entrar em detalhes técnicos, mas vai ter exemplo na sequência, depois a gente vai ver o algoritmo detalhado, analisar, como vocês já estão acostumados. Mas fica aí a intuição, tá? Se você, com essa intuição, a ideia do algoritmo já está passada para vocês. Se vocês quebrarem muita cabeça, eu sei que vocês conseguem montar isso aí. Mas, como eu disse, não vou deixar vocês na mão, vamos ver com mais detalhes. Então, o que a gente vai fazer é, em cada etapa aqui, a gente vai ordenar todo o conjunto inteiro de elementos, só que a gente considera apenas um dígito. E, muito importante, usando um método de ordenação estável. Aqui tem algo interessante, você vê como os conceitos se propagam, né? Os conceitos ganham outros valores. Ordenação estável, lembrar vocês quando a gente viu, ela dizia respeito, basicamente, a você não inverter elementos cujas chaves tinham o mesmo valor. Era uma coisa importante em alguns contextos, mas parecia um detalhe, né? Porque afinal, se as duas chaves têm o mesmo valor, o fato de que uma apareceu antes da outra no conjunto original não significa tanta coisa, a princípio, quando a gente pensa assim, quando a gente pensava que eu estava olhando para a chave inteira, né? Então um método que não era estável, ok, ele tem uma desvantagem ali, mas não é o fim do mundo. Acontece que aqui isso vai ser essencial. E o porquê disso ser essencial, porque ser estável é essencial, eu vou deixar como quiz para vocês pensarem, mas como de costume eu vou dar uma dica. E a dica é, olha só, como cada vez que eu estiver ordenando com esse meu método interno aqui, né, que vai estar dentro do laço em que eu considero um dígito por vez, eu vou estar olhando só para aquele dígito, o que vai acontecer com o trabalho que eu já realizei, com a ordenação que eu já realizei em relação aos outros dígitos, se eu não for estável? Tá? Então pensem nisso e fiquem de olho, fiquem com essa pergunta na cabeça quando a gente vê na sequência aqui o nosso exemplo. Tá? Que antes de ir para o código mesmo, eu vou fazer um exemplinho com vocês na mão ali, para a gente entender o que está acontecendo.
E conectando aqui a nossa última aula com essa, a gente vai usar de preferência o counting sort. Tá? Esse laço principal aqui, esse laço interno, esse método aí que vai ordenar focando em apenas um dígito, eu podia plugar basicamente qualquer algoritmo de ordenação estável ali que funcionaria. Mas o que vai me trazer um diferencial de eficiência é plugar o counting sort. Por quê? Porque o counting sort é estável, ele atende essa demanda, e ele é muito rápido quando as chaves são pequenas. E justamente se eu estou dividindo as chaves em vários dígitos, cada um desses dígitos é pequeno, naquele sentido que a gente estava falando. Né? Se não for pequeno o suficiente, eu só não dividi a chave o suficiente. Então, esses dois métodos aqui, o radic sort, LSD em particular, o Least Significant Digit, e o counting sort se comunicam muito bem, porque quando eu estou particionando a chave, eu estou dizendo que a chave que eu estou considerando em cada iteração, ela é um pedacinho, é só um dígito, e portanto o range de valores ali, o intervalo de valores que ela pode representar vai ser mais limitado. Mas, como prometi para vocês, vamos a um exemplo que deixa as coisas mais claras. Então, imaginem que a gente está aqui, a gente vai aplicar o LSD radic sort, que é o Least Significant Digit, para um vetor de caracteres. No caso, são esses caracteres aqui, olha só, bem simplesinhos, cada um tem só 3 dígitos. E a gente vai ordenar a partir do terceiro dígito, tá? Então, vamos lá comigo, vou ver se eu não cometo nenhuma gafe aqui. Então, vou ordenar olhando só para o terceiro dígito, que é esse aqui. Quem vai lá em primeira posição? Opa, tem um que tem o A ali, né? Então, KDA vai ocupar a primeira posição. Depois tem outro que tem um D. RFD na segunda posição. Já foi esse, já foi esse. Aí tem um G, KNG, daí tem U, FFU e KDV, o V em última posição. Nesse momento vocês devem estar olhando e falando, professor, você se enganou. Esse método não vai funcionar não, ele só embaralhou as chaves. É verdade. Quando ele começa ali, ele só vai trazer a resposta certa pra gente no final. Quando ele começa, ele embaralha tudo. Mas notem que a gente fez a ordenação dos valores aqui em relação ao terceiro dígito. Eles são ordenados em relação ao terceiro dígito. Não parece, mas alguma estrutura, alguma ordem eu coloquei aí. No segundo dígito a coisa vai melhorar. A gente vai começar a enxergar mais como que esse método funciona, o que ele está fazendo de legal. Então vamos focar aqui no segundo dígito e lembrar que a ordenação tem que ser estável. Então, no segundo dígito, o menor dígito que a gente tem ali é o D. Só que eu tenho 2. Como a ordenação é estável, vem aqui primeiro o KDA e depois o KDV. Na sequência vem o F. Mas aí vai ter aqui o RFD, porque a ordenação é estável, o RFD estava antes, e o FFU. Notem que a estabilidade é em relação a como o vetor estava logo antes daquela etapa. Né? Então, eu estou olhando para a ordem relativa nesse conjuntinho para fazer o próximo. Aí teve o FFU e, por fim, o KNG. Ainda parece estranho, né? Mas, de novo, notem que agora os elementos estão ordenados com relação ao segundo dígito. Até aí nenhuma novidade, foi o que eu acabei de mandar o método fazer. Né? Fiz na mão aqui, mas seria o que a gente mandaria fazer. Mas tem algo a mais aí. Quando eu tenho elementos que coincidem nesse último dígito, nesse segundo dígito, perdão, eles estão ordenados, como a ordenação é estável, eles estão ordenados considerando a chave a partir do segundo dígito até mais para a direita, até os dígitos menos significativos. Notem, é o caso aqui, ó, se eu focar no DA e no DV, tá certo, né? Não só os Ds estão ali agrupados, mas o DA vem antes do DV. Como esse cara aqui, por coincidência, eles têm o mesmo valor na primeira chave, eles já estão na ordem que deveriam estar. Aqui também acontece isso. Ó. Se eu focar só nos 2 últimos dígitos, no segundo e no terceiro, FD tem que vir antes de FU. Então, de fato, não só os Fs estão na posição correta, mas internamente, aqueles que compartilham o caractere F, ali, o dígito F, entre aspas, eles estão ordenados corretamente entre si. Tá? Porque a ordenação é estável e eu tinha ordenado pelo terceiro dígito antes. Claro que nesse caso aqui eles têm essa parte diferente, então vai ter que causar alguma inversão aí. Então é isso que vai fazer agora. Vamos olhar para o primeiro dígito e ver quem tem que aparecer antes. No caso é o F que vai aparecer antes de todos. Então fica aqui FFU. Depois vem os Ks. Né? Olha só, a gente tem 3 elementos com K. Mas como eles já estão todos na ordem relativa correta em relação ao resto da chave, simplesmente pela ordenação ser estável, eu tenho certeza que o KDA vai aparecer antes, seguido do KDV,
seguido por sua vez do KNG. E quem faltou agora? O RDF, que vem depois, que por aquela ideia da ordem do dicionário, né, se ele começa com R, e é o único que começa com R, ele tem que vir depois mesmo, porque F aparece antes do K no dicionário, que aparece antes do R. Mas quando teve empates, é isso que é importante vocês perceberem, a ordenação dos dígitos menos significativos que ocorreu antes, junto com ser estável, com ter preservado essa estabilidade, nos garante a ordenação correta. Então, eu espero que a minha argumentação ao longo do exemplo já tenha ajudado vocês a entender isso, mas só para reforçar, o ponto que eu quero colocar aqui é que, como eu disse, olha, na última coluna todas as chaves já estão ordenadas. E para entender o motivo, né, não é prova, por exemplo, isso, não é porque funcionou aqui que vai funcionar sempre, mas a ideia, o invariante do algoritmo que a gente está pegando, é aquilo que eu falei, olha para a penúltima coluna e veja que internamente ali, os elementos que começam com K já estão ordenados. Né? Se eu ignorar os que não começam com K, aqueles que começam com K já estão na ordem correta. Né? Por quê? Porque todos os que começam com K, eles já coincidem no primeiro dígito. Então, quando eu já ordenei até o segundo, né, eu ordenei em relação ao terceiro e ao segundo, a ordem deles já está correta entre si. Falta agrupá-los ordenando pelo primeiro. Mas a ordem relativa deles já está correta. Né? O KDA vem antes do KDV, que vem antes do KNG. É isso que eu estou querendo dizer. E, de modo mais geral, a gente vai generalizar isso aqui para o invariante do algoritmo, no início da iésima etapa, né, quer dizer, vou ordenar nessa iteração pelo iésimo dígito, indo da direita para a esquerda, todas as chaves já estão ordenadas com relação aos dígitos já considerados, quer dizer, com relação aos dígitos maiores, estritamente maiores, do que i. Então, se eu estou na iteração que eu vou começar a ordenar pelo terceiro dígito, imagina com uma chave maior, eu sei que já está todo mundo ordenado se eu considerar apenas, como chave, o pedacinho da chave que vai do quarto para o último, até o último dígito. Então, em cada iteração eu ganho um pouquinho a mais. Como a ordenação utilizada em cada etapa é estável, destacando de novo a importância, essa propriedade de que no início da iteração já está ordenado considerando o pedaço da chave que vai do i para frente, vai avançando a cada iteração. Os i's vão diminuindo, cada vez mais eu me aproximo do primeiro dígito, que é o mais significativo, e eu vou tendo os elementos todos ordenados por aquele pedação da chave que vai maior do que i, né, do i mais 1 até o final. Quando eu finalmente ordeno pelo último dígito, pelo dígito mais significativo, pelo primeiro dígito, está toda a chave ordenada. Espero ter dado a intuição para vocês até aqui, e no próximo vídeo a gente vai entrar em detalhes do algoritmo. Ou melhor dizendo, do código.